Esma e Edanur estão conversando com a Didem e dizem como você pôde armar isso, hein? E a Didem diz, vocês acham que eu sou tão repugnante assim que a linha Ebrahim não pode se aproximar de mim por vontade própria? É isso? E a Edanur diz, assuma uma vez na vida que você está errada. E a Didem diz, eu não fiz nada de errado, parem de inventarem essas calúnias sobre mim. Eu vou reclamar agora para a linha Ebrahim. Onde ele está? E a Edanur diz, vai reclamar. Didem vai atrás do Alim Ebrahim bem na hora que ele está saindo e diz, temos que conversar. Ele diz mais tarde e entra no carro com Fikret e Oghuz. E ela pergunta para o Turan e para o Osman onde o Alim Ebrahim foi. E eles dizem que o Alim Ebrahim foi levar o Fikret para casa, para ficar perto da Zeynep. E a Didem fica furiosa, gente. Ameaça a todos. E eles dizem que não suportam mais ela. Já no carro, o Oghuz está conversando com a linha Ebrahim, o Fikret pergunta por que a Zeynep saiu triste. E Oghuz diz que a Zeynep com certeza descobriu que a linha Ebrahim dormiu com a Didem. Fikret diz, se for verdade, eu nunca vou te perdoar, Alim Ebrahim. E o Alim Ebrahim diz que foi uma armação. E que ele vai conversar com a Zeynep para se explicar. Logo em seguida, Alim Ebrahim e Fikret chegam na casa do Fikret. Alim Ebrahim vai reto falar com a Zeynep. E a Zeynep diz, o que quer aqui? Alim Ebrahim diz, eu tenho que te explicar. Zeynep diz, vai explicar o quê? Eu falei quantas vezes que você não podia confiar nela. Alim Ebrahim diz, me desculpe. Eu pensei que ela estava sofrendo, não imaginei que ela fosse aprontar assim. E a Zeynep diz, mas eu avisei. Alim Ebrahim segura nas mãos da Zeynep e diz, me desculpe, isso não vai mais acontecer. Se for preciso, eu dormirei todas as noites aqui, perto de você. Não vou mais permitir que isso aconteça. E a Zeynep diz, eu não entendo. Como a Didem fez isso, hein? Alim Ebrahim diz, me abrace e pare de falar na Didem, por favor. Eu amo você. Zeynep se afasta e o Alim Ebrahim se aproxima e diz, não faça nada sobre esse assunto, por favor. Zeynep diz, não diga para que eu não faça nada. Esse assunto não é mais seu, é meu. Já na casa do Kemal, os Kikas estão lá conversando com Kemal, com Iskinder, o Semal. E o Iskinder diz, eu tive uma ideia. Já que o Rousseau está usando as pessoas que conhecemos para saberem sempre o que a gente faz, ele sabe tudo sobre nós e vive escondido. Eu acho que nós temos que ameaçar as pessoas para que elas não contem para o Rousseau as coisas, para que tenham mais medo da gente do que dele. E o Yaya diz, ótima ideia. Eu entendi. Vou começar a fazer isso. Todos irão ter medo da gente. Enquanto a Zeynep vai falar com o Major e diz que tem um pedido especial. Quer que o Major anule o casamento da Didem e do Alim Ebrahim e dar um jeito para que a denúncia que a Didem vai fazer depois para colocar o Alim Ebrahim e o Fikret na cadeia não tenha validade nenhuma. Enquanto a Didem vai falar com a Alim Ebrahim diz, eu não quero conversar. Didem diz, passou a noite na casa da Zeynep. Alim Ebrahim diz, sim. Eu não aguento mais nem olhar para sua cara. E a Didem diz, você é o meu marido. Alim Ebrahim diz, o seu problema é a Zeynep, o seu problema é com ela, você tem que procurar um bom psiquiatra, Didem. E a Didem diz, o meu problema é a Zeynep. Ela me traiu, me enganou e nos separou. Alim Ebrahim diz, eu não aguento mais ouvir isso. E sai. E a Didem, assim que o Alim Ebrahim sai, deixa ela falando sozinha, fica furiosa. Já na casa da Zeynep, a Nedim está se preparando para ir até a casa do Kemal. E a Dâmila diz que vai junto, e a Sakine diz que é para Nedim revistar a bolsa da Dâmila, porque ela pode estar carregando uma arma para tirar a vida da Esma, e diz que a bolsa dela está muito pesada, e a Nedim diz que não vai aceitar que a Dâmila arme algum barraco na casa do Kemal. Enquanto os Kikas vão falar com a Alim Ebrahim no restaurante, e os Kikas contam para a Alim Ebrahim, para o Fikret e para o Oghuz que o Iskinder teve uma ideia, que é eles ameaçarem as pessoas que podem estar dando informações para o Rousseau.
E o Yai ainda disse que ele já ameaçou um monte de gente. E o Fikret diz, mas... E agora? O Rousseau vai querer se vingar, não é? E como a gente vai saber quem eles vão atacar agora? E o Elin Ebrahim diz, mas foi bom o que o Yaya fez. Assim o Rousseau vai querer uma retaliação e vai aparecer. E o Torgut vai acabar indo atrás da mulher dele. E vamos aproveitar e pegar o Torgut. Enquanto o Rousseau chega furioso e fala para o Torgut que os Kikas estão ameaçando as pessoas para não dar informações para eles e que eles têm que acabar com os Kikas. E o Torgut diz, tínhamos que ter feito isso há muito tempo. Todos têm medo dos Kikas, pois sabem que eles cumprem o que prometem. E o Rousseau diz, não se preocupe, eu irei pessoalmente tirar a vida dos Kikas. E você irá embora daqui. Torgut diz, mas eu só quero ir depois que eles não estiverem mais vivos. E o Rousseau diz, você é melhor nos negócios, deixe que eu resolvo tudo. Você irá embora. E o Torgut diz, antes eu quero falar com a minha mulher e com meu filho, senão eles vão pensar que eu não estou mais vivo. E o Rousseau diz, vá com alguns homens, mas não demore. E qualquer coisinha você saia de lá imediatamente, porque agora eu vou acertar as contas com os Kikas. Já na casa do Kemal, Semal, Esma, Ice, Skinder, todos estão lá conversando, Nerges, e de repente a Dâmila chega com a Nedime. A Esma fica furiosa ao ver a Dâmila e diz como ela pode ser tão cara de pau assim. Ela não tem vergonha. Ice diz, calma, tente se acalmar. E a Nedime vai abraçar a Esma, Dâmila cumprimenta a todos e fica olhando para a Esma o tempo todo. E a Esma e a Dâmila começam uma a dar indiretinhas para a outra, é a maior confusão. E a Nerge diz, é melhor irmos embora, Dâmila. E a Esma diz, só um minutinho. Preste atenção, Dâmila. O Fikret nunca amou você. E nunca vai amar você, entendeu? Você não tem vergonha por ficar mendigando o amor de alguém que nunca vai te amar, hein? E a Dâmila diz, e você não tem vergonha de estar correndo atrás do meu marido, hein? Você não tem vergonha mesmo, Esma? E a Esma descalha a boca, quem você pensa que é? E a Dâmila descalha a boca a você, e a Dâmila vai para bater na Esma. A Esma diz, pode vir, que eu arranco seus cabelos. É aquela confusão, gente. Umas têm que segurar a Dâmila e outras têm que segurar. A Esma Nedime fica com muita vergonha, a Nerges também. E elas tiram a Dâmila de lá. Esma olha assim para o Kemal e para o Semal, eles põem assim a mão no rosto. E a Esma pede 1000 desculpas e diz, desculpas. É que eu não suporto nem sequer olhar para aquela mulher. Enquanto a Zeynep, gente, chega na casa do Elin Ebrahim, decidida a acabar com a Didem. Zeynep se aproxima da Didem e a Didem diz, o que pensa que faz na minha casa? Esqueceu que essa é a minha casa? Zeynep diz, essa não é a sua casa. E a Didem desenlouqueceu, Zeynep, você estava no casamento, lembra? Eu assinei os documentos na sua frente. E a Zeynep diz, então deixa eu te explicar uma coisinha, querida. Você vai embora daqui agora, entendeu? Porque o seu casamento foi anulado. Ele não vale nada. Didem olha com muita raiva para Zeynep, desenlouqueceu. Zeynep diz, saia daqui, Didem. E se você quiser ir denunciar o Elin Ebrahim ou quem você quiser, faça o que achar melhor, porque eu não me importo. Didem sai furiosa. Já na casa da Zeynep, Nedime chega em casa com a Dâmila, Nerges, a Ice, e ela está furiosa com a Dâmila. E a Ice defende a Dâmila, dizendo que quem começou a confusão foi a Esma, que ficou dando indiretas para a Dâmila. E a Nedime diz que a Dâmila não deveria ter ido lá. Nerges diz que a Dâmila agiu errado em ir até lá. E a Sakine diz, o bom é que a Dâmila não atirou na Esma, né? Porque eu acho que havia uma arma na bolsa dela. Nisso a Elif chega e diz, gente, a Zeynep me ligou e disse que expulsou a Didem de casa
e que o casamento da Didem e do Alim Ebrahim foi anulado. Todas ficam chocadas. Enquanto isso, em uma reunião no restaurante, Alim Ebrahim, Fikret, Kemal, Semal, Augusto, os Kikas e o Skinder estão conversando em uma reunião. E o Kemal diz: a culpa é do seu tio, o Fikret, ele que nos arrastou para esses negócios. E o Fikret diz: fala como se a culpa fosse minha. Eu enfrentei o meu pai e o meu tio para que saíssem desses negócios e vocês ficaram do lado deles, lembra? E o Alim Ebrahim diz: não importa quem começou. E o Skinder e o Semal dizem que não havia como sair dos negócios depois de uma vez que já está dentro, porque eles tirariam a vida deles. E o Musa ouviu isso, Yaya, e você? Queria ser como eles, queria entrar no mundo dos negócios, viu só? Nos livramos de uma boa, hein? Kemal diz: agora são outros tempos, agora vamos pensar no que fazer com o Rousseau Alim Ebrahim. Alim Ebrahim diz: está prestes a acabar assim que pegarmos o Rousseau. Ninguém se levantará contra nós. E Augusto pergunta para o Skender se depois que acabarem com Rousseau, se outros irão para se vingar. E o Skender diz que não sabe. A única coisa que ele sabe é que ele ia ficar por último, porque ele é importante nos negócios, mas que o Rousseau, depois que acabasse com todos eles, tiraria a vida dele também. E o Yaya diz que assim que ver o Rousseau, vai apertar o gatilho. E o Alim Ebrahim diz isso: qualquer um, se ficar frente a frente com Rousseau, pode apertar o gatilho. Mas se alguém pegar o Torgut e apertar o gatilho, aí eu mesmo atiro em quem fizer isso. Porque o Torgut vai ser o nosso caminho para o Rousseau. Ele nos levará até ele. Nisso, Edanur chega correndo, chama Augusto e diz que a Zeynep foi na casa do Alim Ebrahim, expulsou a Didem e ainda disse que o casamento da Didem e do Alim Ebrahim não valia nada. E Augusto corre chamar o Alim Ebrahim e diz que a Zeynep foi e expulsou a Didem. Alim Ebrahim olha para o Fikret diz: o que foi? Alim Ebrahim diz: vamos. E Augusto diz: eu janto com vocês. E o Kemal diz: o que foi agora? Com certeza é sobre a esposa do Fikret, que foi lá em casa fazer o maior barraco. Skinder diz: não foi bem assim. E o Fikret diz: o que a Dâmila foi fazer lá? E o Alim Ebrahim diz: vamos, pare de conversar. E vamos descobrir, porque o problema agora é a Zeynep. E eles saem correndo. Nisso, o Fikret vai ligar para o Sota para saber o que aconteceu, já que ele mandou o Sota vigiar a Zeynep para ela não aprontar. Oi, pessoal, o que você está achando, hein, gente? E aquela Didem, não toma vergonha na cara, mas o que você achou da atitude da Zeynep em expulsar ela da casa do Alim Ebrahim e de cancelar o casamento deles? Escreva aqui nos comentários o que você achou. Beijos!